Trabalhador eficiente é premiado com mais trabalho e trabalhador ruim muitas vezes fica de boa. Esse é o vídeo de hoje, Brasil. É o seguinte: quando eu trabalhava lá na farmácia, na verdade eu era administrativo e trabalhava mexendo no computador. Foi para isso que eu fiz a prova, mas era um lugar muito bagunçado e acontecia muito desvio de função. E assim, tava faltando efetivo para trabalhar e eu fui jogado para trabalhar no almoxarifado. Aí certo, aí eu fiquei um tempo no almoxarifado e tava faltando trabalho, gente para trabalhar na farmácia, como técnico em farmácia. Aí eu fui conduzido para a farmácia para mexer com medicação, né? Tinha que fazer medicação, fazer não, mexer com a medicação. Tipo, levar para os setores, para os médicos, técnico de enfermagem, mexer. Usar nos pacientes, na verdade. E aconteceu o seguinte: aí chegou eu e mais outra pessoa para trabalhar. Aí vou para aquele ponto de que trabalhador bom é recompensado com mais trabalho. Aí eu fui treinado pelos técnicos de farmácia que já estavam lá no setor trabalhando, beleza. Aí minha função era o seguinte, era fazer a cota. Tipo, ia no setor da emergência, na clínica médica, em todos os setores do hospital, ver quanta medicação faltava e material hospitalar para poder entregar. No caso, era uma cota diária que a gente levava. Fazia essa cota, conferia nos setores o que precisava e depois ia para a farmácia para separar e para levar. Era uns 7 setores. Aí beleza, era eu e mais uma menina. Cada um fazia as suas quantidades de setores. Aí no caso, eu fazia certinho, arrumava e levava. A outra pessoa ficava de remancho para tudo isso, para todo esse procedimento. Acabou que ela foi jogada para outro setor e ficou tudo para mim fazer, recém-chegado no hospital. Aí tipo fazer os setores, arrumar e levar para reabastecer, por exemplo, fazer a cota, aí depois ia para a farmácia para juntar medicação, material hospitalar e depois tinha que botar no carrinho. Eu vou ver se eu acho a foto desse eu trabalhando, carregando, tipo, e era muita coisa. Medicação, as caixas de soro era tudo pesada, velho. Aí tinha que botar num carrinho e levar para poder reabastecer nos setores. Não era só botar lá não. E tipo, era um lugar muito apertado e o pessoal passando para trabalhar e eu no meio tentando arrumar. Pense que era uma bagunça e o povo muito mal educado, sem noção, que eu gosto de falar, porque eu tava arrumando as coisas e o povo se jogava por cima de mim para pegar o material, aí chutava, pisava, sabe? Era uma bagaceira. Aí no caminho para entregar esse material nos setores, o ambiente do hospital sempre apertado e as pessoas não tinham o mínimo de educação, eu nem sei dizer a palavra correta, de bom senso. Tipo, a pessoa tá vendo que eu tô passando com o carro cheio de coisa, não sabe parar e esperar não. Eu tinha que parar para esperar essas pessoas passarem, velho. E me irritava a gente passando, se batendo em mim, em tempo de derrubar o carrinho cheio de medicação e pisando em mim, pisando no meu pé. Pensa esse lugar que eu me estressava. Por isso que eu critico bastante, velho. Que nunca trabalha em hospital. E sobrava, eu passava com os carrinhos cheios de medicação e tinha toda essa problemática do caminho até chegar lá, aí depois arrumar e levar em vários setores. E tinha rampa e tinha ladeira. Tinha uma parte de baixo do hospital
e outros setores era em cima. Aí subi com um carrinho cheio de medicação, pesado, muitas vezes dava várias voltas. Aí quando acabava, tinha que levar mais coisas, sempre o dia todo levando material. Mas a primeira remessa que era complicado, a questão de fazer cota e depois ir para os setores para entregar e fazer arrumação. Isso levava boa parte do dia. O serviço era só esse, tipo separar a medicação e entregar, mas era um estresse retado, velho. E o trabalho que era para ser feito para 5, 7 pessoas era feito por uma só, por mim. Separava, guardava, conferia e sempre ia fazendo reposições durante o dia. Então, era basicamente isso, era para ser uns 3, 4, 5 pessoas para fazer, cada um ficar com um setor, não. Tipo, os antigos ficavam de boa no setor, fazendo suas obrigações, né? Não que não seja importante, mas tipo, quando você chega em um certo lugar, você é super sobrecarregado, sabe? Eu me sentia sobrecarregado, velho, demais. Que botou 2 meninas para trabalhar, nenhuma deram certo. Acabou que eu fiquei e dei certo no trabalho de fazer todo esse procedimento, mas era muito cansativo e estressante. Muita caixa de soro para carregar. E outra questão também que lá era um ambiente muito desorganizado, muito bagunçado. Sempre chegava a medicação e não tinha espaço. A tia tirar de um lugar para botar em outro. A tia sempre os manda-chuva, sabe? Os caras que estavam mais antigos ou que chegou junto com você e queria mandar. E via discussões porque um queria guardar em um lugar, outro queria guardar no outro. E era uma perturbação, velho. Era uma perturbação. E não trabalho em hospital por esses motivos. Sempre vai ter um estresse, né? Como o meu chefe falou quando eu saía. A única lembrança boa que eu tenho do meu chefe, velho, era tipo um pai lá. E ele falou pra mim que trabalho é estressante e trabalhar no hospital é mais estressante ainda. Mas não, às vezes nem é pelo trabalho, velho. É que muitos colegas falavam isso. Mas às vezes por ter que lidar com pessoas, sabe? Às vezes nem o trabalho te estressa, mas as pessoas que estão no seu ambiente de trabalho que vai acabar te estressando, velho. Vai acabar deixando o ambiente tóxico, um ambiente insuportável, insalubre. Já era insalubre, as pessoas deixavam o ambiente mais insalubre do que a própria insalubridade. Aí vou complementar, falar logo tudo. Aí eu passava pelo corredor, velho, vinha cada cena feia. A gente toda aberta de tiro, facada, com o pé todo brocado de acidente de moto, queda de cavalo. E lá no interior, interiorzão, brabo, que não tinha nada pra fazer. A vida do povo era tomar cachaça, fazer filho e vaquejada. E todo dia tinha BO naquele hospital, velho. Era briga, tiro, facada, dava de tudo. Corredor cheio de gente jogada, sangrando. Todo o ambiente do hospital tinha sangue pelo caminho. E é isso. São lembranças ruins que eu tenho de um certo trabalho que eu tive, mas que me abriu portas para muitas coisas. Por exemplo, para começar a viajar, virar um blogueiro, conhecer o mundo. Eu tenho toda a gratidão do mundo por esse lugar que eu estive, que eu passei, que eu era concursado. Mas só que teve muitas problemáticas naquele lugar, principalmente de convivência com colegas de trabalho que se acha dono da razão e não tem alguém para controlar isso. Deixava tudo acontecer e ninguém resolvia nada. Mas basicamente é isso. Quando você trabalha bem, você sempre vai ser recompensado com mais trabalho. Quem trabalha mal, muitas vezes fica de boa. Então, basicamente é isso. Sou Nômade Rocha, diretamente do bairro Alto, em Curitiba.